Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E nesta quarta-feira, a equipe do Bahia conquistou a sua primeira vitória pela Copa Libertadores da América, jogando fora do Brasil. Em Montevidéu, contra o Uruguai, venceu a equipe do Nacional pelo placar de 1-0. Gol de Eric Puka, que vem arrebentando com a camisa da equipe do Bahia. Portanto, o Bahia conquista sua primeira vitória na Copa Libertadores da América, jogando fora de casa. Jogando no estádio do Maracanã, o Flamengo tomou 2-0, diminuiu o placar, mas acabou perdendo pelo placar de 2-1. A equipe do Palmeiras, jogando dentro de casa, venceu a equipe do Cerro Porteño pelo placar de 1-0. Richard Rios, que marcou o gol da equipe do Verdão, pediu silêncio à torcida. E aí, logicamente, que a torcida também ficou na bronca com o jogador palmeirense. Pela Copa Sul-Americana, a equipe do Cruzeiro voltou a perder. E agora, dentro de casa, jogando contra o Mochique Runa, perdeu pelo placar de 2-1. Nesta quarta-feira também foi dia de partida válida pela final da Copa Verde. E a equipe do Paysandu, o primeiro jogo em casa, diante da equipe do Goiás, acabou empatando em 0-0. O jogo de volta agora acontece no próximo dia 23. E em partida amistosa, a equipe do Asa foi até a cidade de Caruaru jogar contra a equipe do Central e acabou sendo derrotada pelo placar de 2-0. Lembrando que nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol realizou sorteio que apontou os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. E aí ficou também definida a ordem dos mandos de campo. Por exemplo, a equipe do Operário joga contra o Vasco da Gama, fazendo a sua primeira partida dentro de casa, o segundo jogo em São Januário. E assim os demais jogos. Quem joga primeiro em casa faz a segunda partida fora de casa. Fluminense e Aparecidense, Paysandu e Bahia, Botafogo do Rio de Janeiro e Capital, Internacional e Maracanã, Retrô e Fortaleza, Brusque e Atlético Paranaense, Ceará e Palmeiras, Maringá e Atlético Mineiro, Botafogo da Paraíba e Flamengo, São Paulo e Náutico, Cruzeiro e Vila Nova, Santos e CRB, Novo Horizontino e Corinthians, Criciúma e Bragantino, CSA e Grêmio. Lembrando que os jogos vão acontecer no próximo fim de mês, ou seja, provavelmente no dia 30, como determinou em data base a Confederação Brasileira de Futebol. E os jogos de volta acontecendo no próximo dia 21 de maio. A equipe do CSA joga contra o Grêmio primeiro dentro de casa, depois fora de casa, jogando na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O CSA que se prepara para, no próximo sábado, fazer a sua partida de estreia na Série C do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Anápolis, aqui no estádio Rei Pelé. Na manhã desta quarta-feira, quem falou com a imprensa foi o goleiro da equipe azulina, falando de como está no CSA e vivendo também a expectativa da estreia na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Gabriel, você assumiu a titularidade da equipe num momento difícil, mas deu conta do recado. Gostaria que você falasse sobre esse seu momento e também a sua relação com o Georgime. Acredito que é um momento muito bom, né? Que individualmente falando, eu estou vivendo no CSA. Minha relação com o George é uma relação tranquila, cara. A gente sempre se respeitou muito. Desde que ele chegou, eu respeitei o momento dele. E agora eu estou tendo essa oportunidade, eu também vejo muito respeito da parte dele. E quanto ao momento que a gente vivia, né? São momentos que, infelizmente, todo clube passa, né? Durante a temporada, altos e baixos. Mas acredito que agora a gente já virou a chave, acredito que a gente vai começar essa Série C agora com bastante confiança. Pergunta do colega Warner Oliveira, do Tibaço da Gazeta. Notei muita segurança no último jogo, mesmo diante da responsabilidade de substituir o experiente Georgime. Como é que foi esse momento? Como é que foi o jogo para você? Foi um jogo muito difícil, né? A gente já esperava isso. Acaba que o campo em si iguala muito o jogo, né? Não tem como ser um jogo muito técnico. É um jogo mais de força, muita disputa. E, querendo ou não, né, já sou acostumado, né, desde muito novo
são essas situações que acabam acontecendo, né? Um goleiro às vezes sai por lesão, uma expulsão, alguma coisa, a gente tem que estar preparado. E eu fiz como eu sempre fiz, seguir trabalhando, fazendo as coisas da forma correta, para quando minha oportunidade chegasse, eu estivesse preparado. Fernando Antônio, da Rádio Mares do Sul, 87.9, ele também pergunta, né, primeiro ele dá bom dia, né, como é que você avalia seu momento individual, você falou agora há pouco, e o que você tem feito para adquirir esse bom desempenho na véspera de uma estreia de uma Série C, Gabriel? Bom dia. Eu acredito que nada melhor que o trabalho, né? A gente tem que seguir trabalhando firme, seguir fazendo as coisas da forma correta. A gente, nessa semana aí, já vem trabalhando bem forte. Hoje a gente está trabalhando em 2 períodos. Então, eu acredito que nada melhor que o trabalho para a gente conseguir fazer uma grande Série C e que a gente possa trazer esse acesso que a nação azulina espera. Mais uma pergunta do colega Maurício Barbosa. Depois de garantir a vaga da Copa do Brasil de 2026, na sua opinião, isso dá mais tranquilidade para a equipe buscar o acesso à Série B do próximo ano? Com certeza, porque assim, né, o clube depende, né, de verbas para sobreviver e, querendo ou não, a gente não indo para a Copa do Brasil seria ruim financeiramente para o clube. Para a gente também acaba que a gente traria mais uma pressão, né? Porque a gente fez um bom alagoano, não conseguimos chegar à final, né, que foi um acidente no meu ver, mas tínhamos a possibilidade da vaga da Copa do Brasil e a gente conseguir nessa vaga aí, eu acredito que foi bom para o clube e para todos nós também que aqui estamos. Tem mais uma pergunta do Arnel Oliveira. O que você pode falar, né, se você já teve tempo aí de estudar, sobre a Série C deste ano? Cara, desde que a gente chegou no clube, né, a gente já sabia que o principal objetivo do clube era o acesso e graças a Deus também a gente está conseguindo fazer boas campanhas também na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, no Alagoano também acredito que a gente fez um bom trabalho, né? Não foi da forma que a gente queria o título, mas a gente seguiu em frente e na Série C, cara, eu vejo que é uma competição que ela vai ser muito igualada, sabe? Vai ser uma competição que acho que quem sai na frente, em termos de fazer 1-0, né? Ou às vezes até um 2-0, dificilmente vai tomar uma virada, ou às vezes até um empate. Então eu acredito que vai ser uma Série C muito parelha. Eu venho de 2 anos disputando a Série C recentes. É uma competição muito complicada, né? Você tem que ter constância. Então acredito que se a gente tiver constância, a gente vai conseguir fazer uma grande competição. E foi justamente, só para fazer o registro, a pergunta do Arnel Oliveira, né? Você acabou de responder quantas Série C você já disputou. Aliás, a que você disputou no passado, você jogou bastante, não é, Gabriel? Você teve realmente uma temporada de muitos jogos. Isso, para você, pode ser um diferencial? Conhecer bem a competição e ter atuado em tantas partidas? Com certeza, né? Traz uma tranquilidade a mais até para o atleta, né? Você já conhecer mais a competição. E eu acredito que desde que eu disputo a Série C, essa vai ser a mais difícil, porque acaba que são muitas equipes de nome, equipes que, né, às vezes não tem tanto nome assim, mas são equipes muito bem montadas, muito bem trabalhadas pelos seus gestores. Então acredito que vai ser uma Série C muito complicada e, no meu ver, a mais difícil que eu irei disputar. Temos as 2 últimas perguntas do colega Leonardo Leão, do Globo Esporte Alagoas. Ele pergunta o seguinte: o CSA promoveu uma mudança no comando da preparação de goleiros e com essa mudança veio a oportunidade de você assumir a meta azulina. Como foi essa mudança no comando da preparação? E como você enxerga a equipe do CSA nessa competição, visto que você já disputou algumas vezes, inclusive tem o título da Série C no currículo? Primeiro fala um pouquinho sobre a mudança. Quanto à mudança, né, eu, para ser bem sincero, nem sabia, né, que ela poderia ocorrer. Acabou acontecendo. O Adriano vinha fazendo um bom trabalho com a gente. O Adriano sempre foi um cara que me ajudou muito, me respeitou muito. E acabou que o clube optou pela troca, né? A gente recebeu muito bem o Aranha. O Aranha também é um cara sensacional, um cara do bem, um cara que veio aqui para nos ajudar, né? E eu não acredito que a mudança dos goleiros ocorreu devido também à mudança dos treinadores de goleiro. Eu acredito que já era uma coisa que estava para acontecer.
E quanto à mudança no gol, né, foi uma coisa, eu acredito, mais do treinador que quis me dar uma oportunidade também. E graças a Deus eu consegui ir bem durante as oportunidades que eu tive. E agora eu pretendo dar sequência aí no trabalho, juntamente com a Aranha, com meus companheiros, que tem me ajudado bastante no dia a dia. Diferente da Série C do ano passado, o CSA ele tem um jogo a mais esse ano, joga 10 em casa e 9 fora. Mas ano passado não conseguiu um bom desempenho jogando bem dentro de casa, conseguiu mais vitórias inclusive jogando fora. Mas esse ano começou muito forte, né? Tem um aproveitamento muito alto. Esse fator casa e tendo uma partida a mais, pode ser um diferencial, na sua opinião, para a equipe do CSA, com o apoio da torcida, jogando no seu estádio? Não, com certeza. A gente até conversou sobre isso ontem, né? Que o fator casa ele ia pesar muito esse ano, porque a gente vem aproveitando bastante, né, o apoio do nosso torcedor, conhecer o estádio, né, conhecer toda a atmosfera. Então eu acredito que esse ano, fazendo 10 jogos em casa, a gente vai conseguir desempenhar um bom papel, e fora de casa também acredito que a gente vai conseguir buscar pontos e se manter dentro do G8 ali. Para encerrar, convido então a torcida azulina para se fazer presente. É jogo importante, é jogo de estreia, é pontapé na competição mais importante do ano. Convida aí a Nação Azulina para sábado. Nação Azulina, espero todos vocês lá no sábado para nos apoiar, para nos ajudar a começar essa Série C aí com o pé direito. Tenho certeza que vai ser uma grande estreia e conto com todos vocês. Vamos junto. Tá aí então o goleiro do CSA, o Gabriel Félix, falando aqui no canal Orlando Batista Esporte. Deixa eu pedir a você e dar uma recomendação para você compartilhar o link com outras pessoas, fazer o teu comentário e também fazer a tua inscrição no canal. Se você não é inscrito, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu então? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.